Hoje é um dia especial, domingo, é um dia que o Senhor fez para mim, fez para você, amém? Então é sempre um dia especial, um dia em que nós temos o privilégio de estar na casa do nosso Deus, para louvarmos, engrandecê-lo e ouvirmos a sua voz. Então quero te convidar a se colocar de pé e abrir a sua Bíblia comigo, na Epístola aos Efésios, Carta aos Efésios, no capítulo de número 5, glória a Deus, Efésios 5, quem achou, dá um glória a Deus. Efésios 5, a partir do versículo 1, aleluia. Efésios 5, a partir do versículo 1, diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, por esse momento especial em que nós iremos ouvir a Tua palavra. Senhor, fala aos nossos corações, nos humilhamos em Tua presença para reconhecer que só o Senhor é Deus que fala. Os falsos deuses não podem falar, não podem ouvir, não podem operar, mas o Senhor é um Deus vivo, e é o Deus único e verdadeiro, e é Deus que fala. Então, Senhor, fala aos nossos corações nesta noite. É isso que eu te peço, junto com a tua igreja, e te agradeço, em nome de Jesus, e que todos digam amém. Glória a Deus, pode tomar o seu lugar em nome de Jesus. Glória a Deus. O título da nossa mensagem desta noite é Uma Nova Maneira de Viver. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a partir do momento em que nos tornamos novas criaturas, e nós nos tornamos isso quando cremos em Jesus e o recebemos como nosso Salvador, então nós nos tornamos crentes em Cristo Jesus. Então, já não podemos mais viver e nem pensar como vivíamos e pensávamos no passado. Ou seja, antes de conhecermos e recebermos a Jesus como nosso Senhor e Salvador de nossas vidas. Então, naquele tempo, ou seja, quando nós vivíamos sem Jesus, nós não tínhamos muitos critérios para viver. O que isso quer dizer? Que nós vivíamos ao nosso bel prazer, que nós vivíamos como bem entendíamos, fazendo somente aquilo que nós desejávamos fazer. Muitas vezes não nos importávamos com as pessoas ao nosso redor e muitas vezes nem conosco mesmo. Não nos importávamos nem com a nossa própria vida. Não nos importávamos com nada e nem com ninguém. Era mais ou menos aquele velho ditado que os mais velhos podem lembrar: tanto faz como tanto fez. Alguém já ouviu esse ditado? Os mais antigos já ouviram, olha, tanto faz como tanto fez. Então vivíamos na escuridão das trevas, e por causa disso tropeçávamos e caíamos o tempo todo. Quantos tombos nós levamos na vida? Quantos tombos nós levamos na vida? Eu me lembro quando eu era criança, minha velha avó, que Deus a tenha, sempre dizia, quando a gente caía, levava tombo: esses são os primeiros tombos da vida. Só que minha avó dizia no sentido literal, porque era tombo mesmo, nós caímos quando brincávamos e corríamos. Mas os tombos da vida são aquelas situações difíceis pelas quais nós enfrentamos, nós passamos. E quantas vezes nós caímos quando passamos por tantas e tantas dificuldades. E muitas dessas vezes, e muitos desses tombos, como foi difícil levantar. E até na época o poeta popular deu uma sugestão. Ele escreveu numa de suas canções assim: levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Ele disse antes: reconhece a queda e não desanima. Quando cair, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. É claro que ele copiou isso de Deus, não é verdade? Mas quantas vezes nós caímos e não conseguimos levantar e muito menos dar volta por cima. Passamos um dobrado, como se diz também lá fora, comemos o pão que o diabo amassou. Mas Deus não te chamou para comer o pão que o diabo amassou. Deus te chamou para comer o pão vivo que desceu do céu. Diga glória a Deus. E o nome desse pão é Jesus. Você pode dar um aplauso ao nome dele. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então vivíamos uma vida de sofrimento, onde nada dava certo.
Mas Jesus mudou a nossa história, nos dando um novo estilo de vida, nos dando uma vida para ser vivida pela fé. Fé em quem? Fé no Filho de Deus, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós, nos dando a sua própria vida. Aleluia! E isso nos fez cristãos. E esta nova condição, a condição de cristão, requer uma nova conduta. E eu quero ver com você nessa noite, de uma forma bem simples, bem resumida, 3 características bem simples da conduta do cristão. Do cristão que nasceu de novo, do cristão que recebeu a Jesus como seu Salvador, que se tornou nova criatura pelo sacrifício de Jesus. Então, a primeira coisa que a gente pode encontrar aqui, nessa epístola maravilhosa aos Efésios, que nós estudamos hoje aqui na igreja pela manhã, a primeira coisa em relação a essa nova conduta, o cristão deve viver em amor. Uhul! O cristão deve viver em amor. Os 2 versículos que nós lemos diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Olha aí que privilégio, poder ser imitador de Deus. Em que sentido? No amor, no sentido do amor. Então sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Olha aí. Então, meus queridos irmãos, nós temos um princípio universal que você tem aprendido aqui, que diz que uma pessoa só pode dar aquilo que tem. Ninguém pode dar algo que não tem para outras pessoas. Se você chega, eu costumo usar esse exemplo, e me pede dinheiro, me dá aí 100 mil reais. Se eu não tiver esses 100 mil reais, eu não posso te dar. Já se eu te der, eu chego para você e toma aqui os 100 mil reais. Claro que aqui não tem isso, né? Mas se eu tivesse, eu diria, está aqui os 100 mil reais. Me dá um copo d'água, eu digo para você, sem problema nenhum, toma aqui, eu tenho 2, aqui, toma 1. Agora, se eu não tivesse nenhum copo d'água e você me pedisse água, eu ia poder te dar água? Se você me pedisse 100 mil reais e eu não tivesse, eu poderia te dar os 100 mil reais? Não, uma pessoa só pode dar aquilo que tem, isso vale para tudo na vida, isso é um princípio. Então, para que a gente possa viver em amor, nós precisamos ter amor em nós. Aleluia! Aí a gente se lembra da vida de outrora, da vida de antigamente. Por que a gente não conseguia amar as pessoas na verdadeira essência do amor? Porque nós não tínhamos esse amor em nós. Então, como é que a gente poderia dar uma coisa que a gente não tem? Aí amávamos de qualquer maneira, não no verdadeiro sentido da palavra, amávamos com um amor egoísta, amávamos apenas quem nos amava. Muito fácil amar quem nos ama. É até um pouco fora de contexto, né? Eu só amo quem me ama. Isso não é amor, não é isso. Amor é você amar, independente do que se é, independente do que se vê, independente do que se pensa. Foi assim que Cristo nos amou. Foi assim que Deus nos amou, incondicionalmente. Tanto que Ele nos alcançou quando muitos de nós estávamos no pior estágio da vida. Não é verdade? E Ele nos alcançou com este amor. Independente de quem nós éramos ou como estávamos, independente de algo que fizéssemos, Ele simplesmente nos amou com esse amor. Então veja bem, nós precisamos ter amor para poder andar em amor e dar amor para as pessoas. E Deus então, sabendo disso, nos amou primeiro, diga glória a Deus, e nos encheu com o seu amor através de Jesus Cristo. Aleluia! Ele não esperou que eu o amasse primeiro, Ele me amou para que eu pudesse então amá-lo. E consequentemente amar as outras pessoas. Foi isso que Ele fez. Aliás, Deus é uma inteligência sobrenatural. Ele pensa tudo certinho. Eu vou amá-los primeiro, para que eles então possam ser recíprocos, ou seja, para que eles possam me amar e amar as pessoas ao redor deles, e amarem a si mesmos. Existem, meus irmãos, isso parece até jargão, né? Parece até conversa fiada, mas eu não sei se você sabe, tem noção disso. Existem pessoas, eu vou tirar o mundo, porque o mundo já não conta, porque o mundo é assim. Vou falar no nosso meio, no meio cristão. Existem pessoas no nosso meio que não conseguem nem amar a si mesmo. Talvez você até conheça um crente assim, que não consegue se amar, não consegue ver nada de bom em si mesmo, não consegue lidar com ele da maneira que é. Precisa estar sempre procurando superficialidade.
para conseguir mascarar alguma coisa em si mesmo para poder se amar, tentar se amar, não consegue se amar. Só consegue ver defeito, não consegue ver as virtudes que possui. Só consegue contemplar o que não tem, ao invés de ver aquilo que tem. O nome disso é desamor. É o oposto do amor. Então, nós temos que nos amar, porque temos amor em nós, mais do que suficiente para isso, porque o amor que está em nós é o maior amor do universo, é o amor de Deus. Você está entendendo? Ele me deu o seu amor gratuitamente, pela sua graça, mesmo sem eu merecer. E como é que nós éramos? Como é que nós amávamos? Se você me tratar bem, eu te amo. Se você me der as coisas, eu te amo. Se você for legal comigo, eu te amo. Mas se não for assim, a gente não ama, ou pelo menos não amava. A gente não conseguia. A gente não conseguia nem fazer um esforço. Um outro poeta popular, eu falo isso porque eu leio bastante, o outro poeta popular disse: eu só vou gostar de quem gosta de mim. Aí, isso é lógica. Isso é lógica humana. Eu só vou gostar de quem gosta de mim. Está entendendo? Nós não somos esses, definitivamente. Ele simplesmente me amou e se entregou por mim. Ele não esperou eu gostar dele. Imagine se ele fosse esperar eu gostar dele. Morreu por me amar, para que eu pudesse ter vida nele quando ele ressuscitasse. E ele ressuscitou para que eu tenha vida. E esse amor agora está dentro de mim, por isso nós podemos viver em amor, nós podemos andar em amor, e nós podemos também amar as pessoas, como também Cristo nos amou. É isso que a Bíblia diz em Gálatas 20, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo na fé pelo Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Você acha que existe prova de amor maior do que essa? Em dar a vida por quem não merece? Foi isso que aconteceu com a gente. Por isso então nós podemos viver em amor, nós podemos andar em amor, nós também podemos amar como Ele amou. O mesmo amor com que Cristo nos amou está dentro de nós, diga glória a Deus. O amor que está em mim e você hoje não é um outro amor, não é o amor do mundo, não é o amor eros, não é o amor philos, que é o amor de amigos, não é o amor homem e mulher, é o amor ágape, é o amor perfeito, é o amor incondicional, é esse amor que está em você. Então você pode sim amar a você, esteja lá você como estiver, e amar as pessoas, mesmo aquelas que, é duro dizer isso, mas mesmo aquelas que te odeiam. Essa é a prova. Essa é a prova, amar aqueles que te odeiam. Abençoar aqueles que te amaldiçoam, tudo por causa desse amor que está dentro de você. É com esse amor que Jesus te ama, é com esse amor que Jesus cuida de você, é com esse amor que Jesus tem um carinho todo especial por você, é com esse amor que você se tornou a menina dos olhos de Jesus, é com esse amor que você se tornou o alvo do amor de Deus. Você pode aplaudir o nome dele por causa da grandeza do amor que ele tem por você. Glória a Deus, aleluia. Aleluia! Segunda característica da vida do novo crente é que ele deve viver na luz. A primeira é que ele tem que viver no amor. A segunda é que ele tem que viver no amor, viver na luz. Aí mesmo em Efésios 5, vamos lá no versículo 8 agora. Efésios 5, versículo 8, diz assim: glória a Deus. Engraçado que Deus sabe tudo da gente, né? Jesus, vamos lá. Efésios 5, versículo 8 diz assim: porque no passado vocês eram trevas, olha aí, mas agora são luz no Senhor. Por que isso? Porque Colossenses 1,13 diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Glória a Deus, nos levou para um reino de luz. Ele continua dizendo: então, mas agora são luz no Senhor, então vivam como filhos da luz, diga aleluia. Porque o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices das obras infrutíferas da escuridão, das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar.
Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, mais uma vez, nós temos que nos lembrar do princípio universal. Nós só podemos dar a uma pessoa aquilo que nós temos, ou seja, só se pode dar aquilo que se tem. E nós temos a luz, diga glória a Deus. Nós temos a luz, nós somos filhos de Deus. O que isso tem a ver? O que tem a ver? Deus é o Pai das luzes. Então, se nós somos filhos de Deus, e nós temos a luz. Jesus é o filho primogênito do Pai. E o que Jesus disse? Eu sou a luz do mundo. E o que ele disse de nós? Que nós também somos luz deste mundo. Por quê? Pelo simples fato de ele estar em nós e de nós estarmos nele. Se ele é a luz do mundo e nós estamos nele, nós somos luz também. Então nós temos e podemos que andar e viver na luz. Crente não pode andar na escuridão das trevas. Quem anda e vive na luz não vive tropeçando nos obstáculos da vida. Ele enxerga tudo com clareza. Deus te proporciona isso. Você vive na luz. Então quem vive na luz está vendo tudo, está enxergando tudo. Você está entendendo? Então nós não podemos insistir em viver assim, as apalpadelas, apalpando os lugares, as coisas. Não, a gente vê tudo, a gente enxerga na luz. As mentiras não podem nos dominar, as mentiras não podem prevalecer sobre nós, porque em nós tudo está às claras. Deus traz tudo às claras, Deus clarifica tudo, não fica nada escuro para nós. Você foi liberto das trevas, você agora vive na luz. A sua luz é Cristo, diga amém. É Ele quem ilumina os seus caminhos, aleluia. Ele é o seu próprio caminho, quem vive na luz não erra o caminho. Não tem como errar, porque está tudo ali diante de nós. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho. Aleluia. E esse caminho iluminado está te levando para o céu de luz. Esse caminho iluminado está te levando para o céu brilhante. Por que brilhante? Porque se você ler Apocalipse, você vai ver como é o céu. O céu não precisa da luz do sol, porque a glória de Deus ilumina todo aquele lugar. Você pode dizer aleluia? Glória a Deus. Aplauda o nome dele mais uma vez. Glória a Deus. E é através da nossa brilhante estrela da manhã que você está indo para lá, e a nossa estrela é Jesus. Então você não precisa andar nas trevas, a luz venceu as trevas, nunca se esqueça disso. Nunca pense, nunca duvide, nunca fique na dúvida na hora de decidir entre a luz e as trevas, porque a luz sempre prevalecerá sobre as trevas. Vamos até João, o Evangelho de João, glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 1. Que são as trevas, tudo aquilo que me faz tropeçar nessa vida. João capítulo 1, versículo 4. Veja o que diz aí. Capítulo 4 e 5. João capítulo 1, versículos 4 e 5 diz assim: a vida estava nele. Nele quem? Em Cristo. E a vida era a luz dos homens. Agora olha o versículo 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Contra ela quem? Contra a luz. Então as trevas nunca prevalecerão contra a luz. Então que tal andar na luz que é Cristo? Que tal deixar Cristo guiar os seus passos, guiar os seus caminhos? Essa é a melhor coisa que a gente pode fazer. Não é mais tempo de tropeçar. À medida em que nós avançamos no tempo com Jesus, nós precisamos crescer e amadurecer. Antes tropeçávamos à toa, qualquer coisa nos fazia tropeçar e cair. Nossos joelhos eram trôpegos, andávamos tortuosamente, porque andávamos na escuridão, tentando a sorte. Você já viu alguém dizer isso lá fora? Como é que você está? Estou tentando a sorte. Sabe por que está tentando a sorte? Porque não está enxergando com clareza. Você está entendendo?
Mas quando a gente anda na luz de Jesus, tudo se torna claro. Você não está tentando a sorte, você está caminhando em direção a um objetivo. Você está prestes a alcançar um alvo, porque você está focado no alvo principal, que é Cristo. Então, quando você foca em Cristo, tudo se torna claro e os seus objetivos serão alcançados. Quantos crentes você conhece que têm alcançado seus objetivos? Eu conheço um monte. Porque estão olhando para Cristo, porque estão firmados na rocha, e esses alcançarão todos os objetivos lícitos na sua vida. E você está nessa lista, você está nesse rol. Então, viva na luz, ande na luz. O primeiro você já sabe, é viver em amor, andar em amor. A segunda característica é viver e andar na luz, para que você possa enxergar tudo com clareza. Aquele que enxerga com clareza por estar na luz não é enganado facilmente. Quando vem a operação engano, quando parece que vão te enganar, aí a luz brilha. E aí você, opa, isso é laço. Vou tirar meu pé daí. Já viu um crente dizer isso? É laço, vou tirar o pé daqui. O que é isso? Está esperto, a luz está brilhando, não vai ser enganado facilmente. O inimigo, o que mais ele faz é levantar pessoas para nos enganar, é criar situações para nos iludir, mas quem anda na luz não se ilude facilmente, vive a realidade de Jesus na sua vida. Diga glória a Deus. Terceira característica da vida do crente, ele deve viver com prudência. Versículo 15 de Efésios, volta lá em Efésios, versículo 15 de Efésios 5, olha o que diz aí, versículo 15 de Efésios 5, diz assim, ó: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Versículo 18: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí, o que isso quer dizer? Deus não quer que nós vivamos como tolos. Os tolos são distraídos. Você já viu? Já observou um tolo, o comportamento de um tolo? Ele é completamente como se fosse meio abobado. Isso é tolice, né? Então, os tolos não têm discernimento, não conseguem compreender nada, não conseguem entender as situações que surgem, não têm percepção. Essa é a condição do tolo. Não se dão conta das coisas que estão acontecendo. Muitas vezes o mundo pode estar caindo ao redor dele e ele não se dá conta disso. Você conhece alguém assim? Pois é. Esse não é você, não pode ser você. A sua condição é essa: vigia e ora. Diga glória a Deus. O tolo vigia alguma coisa? Não. Você é o prudente da história. Você é aquele que edifica a sua casa na rocha, e a rocha é Jesus. Você é aquele que tem a sua vida pautada em Cristo. Você é aquele que compreende que a vontade dele é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida. Aleluia. Acontecem tantas coisas ruins na vida de pessoas. A gente vive no meio de pessoas, a gente lida com pessoas, e acontecem tantas coisas ruins na vida de pessoas. Não é verdade? Mas essas coisas ruins não podem ser o paradigma da sua vida, não podem ser a rotina, a normalidade da sua vida. A normalidade da sua vida é uma vida de bênção. O que Deus planejou para você é uma vida abençoada, uma vida suprida, uma vida verdadeira, uma vida de possibilidades. A Bíblia chega a dizer que você pode tudo no Senhor, diga aleluia. Uma vida vitoriosa. Falei aqui pela manhã, você faz parte de uma nova raça. A partir de Jesus surge uma raça de vencedores, e você faz parte dessa raça. Aqueles que nasceram da água e do Espírito, que passaram a ser Espírito vivificante. Você não é mais alma vivente, você é Espírito vivificante. Você está entendendo? Nascido da água e do Espírito, lavado e remido no sangue de Jesus. Esse é você, e esses precisam ser prudentes, esses precisam ser precavidos.
Esses precisam compreender qual é a vontade de Deus e entender que ela é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida. Romanos 12, versículo 2 diz assim, ó, aleluia. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Como é o nome disso no grego? Eu tenho falado aqui, metanoia. Transformação de mente. Está entendendo? E qual é a principal finalidade da transformação da nossa mente pela palavra de Cristo? Ele diz aqui, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus para você. É boa, perfeita e agradável. E qual é a vontade do mundo? Como a gente já sofreu, como o mundo já bateu na gente, como o mundo já machucou a gente. Quantas desilusões, quantas decepções, quantos traumas, quantos fracassos nós abiscoitamos lá do mundo. Pois é. E agora, pela graça de Deus, nós temos essa possibilidade de desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Isso é tudo que a gente precisa. Isso significa dizer uma vida abençoada demais. Uma pessoa extremamente feliz. Uma pessoa extremamente feliz é alguém muito feliz. É um bem-aventurado. É um bendito. Alguém de quem todos vão falar bem. Um bendito é isso. É alguém que todos falam bem dele. Esse precisa ser você. Você é aquele que vai buscar em Jesus tudo o que você precisa. Porque tudo que você precisa, Ele tem. Você compreende que Ele é a sua provisão para tudo na tua vida. Tudo está nele, tudo que você precisa Ele já conquistou para você. Jesus precisa de alguma coisa? Diga para mim, não. Jesus é Deus, meu irmão, Jesus não precisa de nada não. Então para que Ele conquistou um monte de coisa, se Ele não precisa de nada? Isso tem uma explicação e tem tudo a ver contigo. Ele conquistou pensando em você, porque Ele sabia que você ia precisar de um monte de coisa, é simples assim. Ele sabia que você ia precisar de um monte de coisa, sabia que você ia precisar de saúde, de paz, sabia que você ia precisar de dinheiro, sabia que você ia precisar de alguns bens, sabia que você ia precisar de um monte de coisa. Então Ele conquistou tudo isso para você, Ele não precisava disso não. Jesus podia ser o homem mais rico do universo quando andou entre nós, humanamente falando. E, no entanto, nasceu numa manjedoura. A gente vê a manjedoura nas ilustrações, nas pinturas, né? A gente vê a manjedoura, vê aquela coisa bonita, aquela coisa lindinha, aquela vaquinha toda bonitinha, comendo daquele quadradinho bonitinho. Não, manjedoura não é assim não. Não sei quem aqui já viu uma manjedoura, já viu? Manjedoura é fedorenta, fede a cocô de boi. Está entendendo? Cheio de carrapato de boi. Cheio de capim nojento. Se não se seleciona o feno que vai dar para o boi, geralmente não se fazia isso. É tudo fedorento. Então, o rei nasceu num lugar assim. Porque não tinha lugar para ele na hospedaria. Não é que não tinha vaga não, ele não tinha dinheiro para pagar naquele momento. Está entendendo? Aí foi nascer na manjedoura, o rei, que podia ter nascido no melhor lugar da terra, podia ter nascido em Boquerham, se naquele tempo já tivesse, né? Mas ele nasceu numa manjedoura, está entendendo? Então ele não precisava de nada. Se ele quisesse, estou precisando de um palácio, ia vir um palácio para ele. Estou precisando de um trono, ia vir um trono para ele, só que ele já tem trono, e o palácio dele é o céu, diga glória a Deus. Você está entendendo? E o trono dele é o trono de glória. Então ele não precisa de nada. Então para que ele conquistou? Ele disse assim, olha só, eu venci o mundo. Para que vencer o mundo se o mundo já é dele? Mas ele sabia que você ia estar aqui no mundo e ia precisar de vitória. Diga glória a Deus. Para isso ele venceu e entregou essa vitória na sua mão. Diga glória a Deus. É só você crer e se apossar dela. Diga aleluia. E aplauda o nome dele mais uma vez, que essa vitória é tua. Em nome de Jesus. Ele venceu para você. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Você é aquele que sabe que não está sozinho, porque Jesus enviou o Espírito Santo para ser seu amigo fiel e companheiro. Então o que você tem que fazer? Embriagar-se com esse Espírito, encher-se desse Espírito, não é verdade?
Quanto mais você se enche do Espírito, mais o poder de Deus se manifesta na sua vida. E você pode fazer isso a hora que você quiser. Ele está contigo, à sua disposição, o tempo todo. Ele está com você agora, enchendo a tua vida, enchendo o teu coração. Então encha-se do Espírito agora. Deixa Ele te animar, deixa Ele renovar tuas forças. Você não nasceu para ser borocochô. Sabe o que é borocochô? Sorumbático, macambuzo. Alguém me ajuda? Qual é a outra palavra? Moribundo. Você não nasceu para ser assim. Você nasceu para ser alegre, porque a alegria do Senhor é a tua força. E onde o Espírito do Senhor está, ali há plenitude de alegria. Esse é você, por isso que ele diz, enchei-vos do Espírito. Por que ele fala no vinho antes? Porque o vinho é sinônimo de alegria. E a alegria que o vinho traz é uma alegria falsa, é uma alegria passageira. Quando passa o efeito alcoólico do vinho, a alegria vai embora com ele. Mas a alegria do Senhor não, a alegria do Espírito, que está em você quando você se enche do Espírito, é uma alegria sobrenatural. É uma alegria que não depende de como estão as coisas na sua vida, de como estão as coisas ao seu redor. Ela está em você e pronto. Você está entendendo? Nada pode te abalar, as circunstâncias não podem demover você dessa condição de alegria. Você está entendendo? Porque ela é fruto do Espírito Santo na sua vida. Por isso que ele diz, encha-se do Espírito. Isso faz parte de viver prudentemente, andar prudentemente. Quem anda prudentemente anda cheio do Espírito Santo, porque sabe que onde o Espírito do Senhor está, ali o mal não chega, ali as trevas não chegam, ali espírito imundo nenhum pode baixar. Você está entendendo? E esse precisa ser você. Se você nasceu de novo, se você está em Cristo, se você é crente, esse precisa ser você, esse tem que ser você, porque para Deus esse é você. Para Deus você anda em amor, está entendendo? Você anda em amor. Qual foi a segunda coisa que nós dissemos? Vive na luz e vive com prudência. Para Deus esse é você. Então você não pode andar por aí desligado de tudo, como se nada estivesse acontecendo. A tua bênção está perto de você o tempo inteiro. Tua bênção está na tua mão o tempo todo. Então não se veja como um desaventurado. Está entendendo? Não se veja como um amargurado. Você não é. Não se veja como um derrotado. A tristeza pode até tentar tomar conta de você, mas quando você diz para ela quem você é e com quem você está, ela tem que ir embora. Porque estar nele, com ele, é certeza de vitória, e ninguém pode tirar isso de você. Ele venceu para você. Isso é prudência, ter essa certeza, ter essa convicção no coração. Quando você tem essa certeza, nada pode te abalar, porque maior é o que está em você, e esse alguém que está em você como maior, fez de você mais que vencedor. Amém? Aplauda o nome dele, fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Deus espera que esse seja o seu jeito de viver. Sabia disso? Ele só quer que você creia e se apodere dessa nova maneira de viver. Viva e ande em amor. Viva e ande na luz, viva e ande com prudência, porque quando você fizer assim, você vai agradar aquele que entregou a sua própria vida por você, e certamente você será bem-aventurado, extremamente feliz com Jesus. Amém? Que a graça esteja sobre a sua vida. Vamos orar. Cadê os nossos músicos? Por gentileza. Glória a Deus. Aleluia. Vamos cantar, logo depois vamos orar. Glória a Deus. A Bíblia diz, está alguém entre vós contente? Cante louvores. E quem está cheio do Espírito Santo sempre está contente, amém? Glória a Deus, aleluia.